Oi, gente! Eu sou Fernanda Bergamo, sua professora de redação. Hoje eu tenho a missão, fazer você não abrir mão do rascunho. Eu sei que a prova do Enem é bastante longa, bastante pesada e saber lidar com o tempo é importantíssimo. Mas tem gente muito boa tentando economizar tempo para as questões objetivas, sacrificando uma parte importante da produção textual, o rascunho. O rascunho é uma excelente oportunidade para você privilegiar o conteúdo da sua redação sem se preocupar com estética, com regras gramaticais, com repetições desnecessárias e com a parte gráfica também. É quando as ideias são os protagonistas do seu texto e você precisa garantir essa ferramenta. Ao passar a limpo, e só ao passar a limpo, você deve se preocupar com as questões estéticas, gráficas e gramaticais. E, inclusive, dar uma checada se usou um período apenas em um parágrafo e se repetiu desnecessariamente alguma palavra ou expressão, porque isso compromete bastante a nota da competência 1, aquela que exige a norma culta, e da competência 4, aquela que quer avaliar a sua coesão textual. Veja só, eu vou mostrar um monte de exemplos para fazer você observar que você não perde tempo, você ganha e muito em qualidade e isso vai alavancar a sua nota. Eu não estou afirmando que você não vai conseguir ter uma boa nota se você pular a etapa rascunho, mas eu garanto a você que essa nota boa seria muito boa ou até excelente se você passasse por ele. O primeiro exemplo que eu quero dar é do ponto de vista da inadequação vocabular. Porque quando a gente está escrevendo o texto no rascunho, a gente está preocupado em aproveitar as melhores ideias. E às vezes a gente posiciona essas ideias com termos que levam à falta de clareza. Veja essa passagem. O tema era plástico, inimigo do meio ambiente. Essa pessoa no rascunho escreveu assim: não é novidade que o plástico possui impactos ambientais agressivos. Ao passar limpo, essa pessoa observou que possuir impactos é usar de forma inadequada o verbo e substituiu o possui impactos por não é novidade que o plástico provoca impactos ambientais agressivos. Um outro exemplo de inadequação. Uma pessoa escreveu: todos deveriam ver esse documentário para criar, pelo menos, um pouco de noção. A gente não cria um pouco de noção. Ao passar a limpo esse rascunho, o produtor de texto optou por escrever: todos deveriam ver esse documentário para ter, pelo menos, um pouco de noção. Uma outra oportunidade que o rascunho te dá é ver a questão estética. Uma das falhas mais comuns e que prejudica muito a nota da competência 1 diz respeito ao descuido com a margem direita. Ao escrever a sua redação, você precisa tomar muito cuidado com a divisão silábica das palavras que não cabem inteiras na linha. Então é normal que você finalize essa linha e precise dividir a sílaba usando aquele tracinho de translineação. Onde é que você coloca esse tracinho? Esse tracinho, dentro da norma culta, deve ser colocado ao lado da palavra e dentro da caixa. Também a norma culta aceita que você coloque o tracinho de divisão silábica na parte de baixo. Mas uma dica: não deixe de padronizar. Se você optou por colocar ao lado e dentro da caixa, toda vez que precisar, coloque ao lado e dentro da caixa. Se você optou por colocar embaixo, toda vez que precisar, coloque embaixo. É uma questão de elegância. Agora, você não pode colocar nem em cima e nem deixar fora da caixa, porque o corretor do Enem vai desconsiderar tudo que você escreve fora da caixa. Então, cuidar da apresentação da margem direita é fundamental. Vou mostrar um exemplo para você observar como esse candidato, que tinha uma ideia maravilhosa, acabou prejudicado com descontos na competência 1 em razão do descuido com a margem direita. Observe que nessa primeira linha aí, ele não coloca um A, que é a primeira palavra da linha seguinte. Mas ele não coloca porque ele julga que não tem espaço para isso. Minha gente, eu sei que professores
principalmente os do fundamental, eles traumatizam um pouquinho os alunos nas aulas de redação com essa questão da margem direita. E pegam a caneta vermelha e colocam aquele caminho de rato e deixam todos os alunos muito tensos. Então, você vai vendo que a linha vai acabar, estica a palavra ou encolhe para caber todinha. Relaxa. Se você deixou um espacinho e a gente observar na correção que a primeira sílaba da palavra seguinte não caberia nele, pelo tamanho da sua letra, a gente não vai te penalizar. E se, por acaso, ali, aquela palavra precisar ser dividida silabicamente, simplesmente divida, garantindo que o tracinho de translineação vai ficar no lugar certo. No caso do exemplo que você tem agora na sua tela, você pode observar que na terceira linha, a vírgula ficou fora da caixa. Então, para esse corretor, essa vírgula obrigatória aí, ela não foi colocada. Porque ela não pode ser considerada, porque não é visualizada pelo corretor do Enem, que corrige a sua redação na tela do computador. Mais embaixo, no parágrafo seguinte, você não só observa outra vírgula, como também na divisão silábica da palavra principalmente, o L e o tracinho ficaram fora da caixa. Isso representa um desconto médio do ponto de vista gráfico. Não é apenas um desconto estético. E logo na linha de baixo, a palavra altamente, ela foi dividida silabicamente de forma correta, só que parte do N está fora da caixa e o tracinho também está. Então, toma muito cuidado. Só mais um exemplo nessa redação. Olha o parágrafo seguinte, quando ele escreve suas esposas e depois tem uma vírgula. O desconto aí é grande. Essa pessoa acha que vai ter apenas o desconto estético, mas ela perde um desconto também do ponto de vista gramatical, porque o corretor dessa redação lê esposa no singular, porque o S está fora da caixa. Então, essa pessoa perde por concordância, no caso aí de número, porque essa palavra teria que estar no plural, e por pontuação, porque a vírgula, que também está fora da caixa, não pode ser considerada. Então, tome muito cuidado com a margem direita. Por isso que o rascunho é tão importante. Porque se você escreve sua redação de forma definitiva, já na folha padrão, você não vai ter a oportunidade de privilegiar a ideia e de cuidar esteticamente muito bem do seu texto. Por isso, não abra mão dessa preciosidade que é o rascunho. Vou mostrar mais um exemplo que você pode se beneficiar com o uso do rascunho. Evitar rasuras. É claro que, às vezes, por nervosismo e pressa, a gente passa a limpo o texto com todo o cuidado do mundo, mas erra a grafia de alguma palavra. Qual é o segredo para não ter o desconto estético da rasura? Usar o famoso band-aid. Só um tracinho sobre a palavra. Não coloque mais entre parênteses, tá certo? Os parênteses com um tracinho representam hoje o desconto da rasura. E a gente quer que você minimize esse desconto apenas com esse tracinho. Foi o que fez esse aluno ao escrever sobre a posse de armas no Brasil. Na quarta linha, ele escreveu: essa medida causa, se arrependeu, porque já tinha do verbo causar nessa redação. E aí ele colocou causa entre parênteses, passou um traço e ao lado ele colocou pode, para que a gente lesse essa medida pode. A substituição foi ótima, porque ele tomou cuidado para evitar uma repetição desnecessária. Só que ele colocou entre parênteses. Então fique aí atento a isso. Minimize o desconto da rasura, colocando apenas um traço simples sobre a palavra, sem a necessidade dos parênteses, tá certo? Mais uma outra dica que valorize muito a questão do rascunho. Às vezes, quando a gente está escrevendo o rascunho, a gente produz parágrafos num período só. E você não pode escrever, como tem nesse exemplo à sua frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas num parágrafo com apenas um ponto final. Você tem aí um desconto que compromete a nota da competência 4, que é avaliada pela coesão textual, que avalia a coesão textual. Divida um parágrafo construído num período longo, esse longo período, em 2 períodos médios, em até 3 períodos médios. E isso reforça a clareza do seu conteúdo e dá mais força à sua ideia, porque
por melhor que você pontue esse longo período, o corretor se perde. Na metade do parágrafo, ele não sabe como você começou e você o força a ler de novo. Deixa eu dizer uma coisinha, o corretor não gosta de ler novamente, não. E aí ele coloca uma interrogação por comprometimento à clareza e faz a sua nota cair. É no rascunho que você pode observar isso. Eu tenho mais uma razão para você fazer rascunho. A questão das repetições desnecessárias. E com o exemplo que eu vou mostrar, além das repetições desnecessárias, eu vou reforçar que você deve evitar parênteses na sua redação. E não só como recurso para evitar rasura, mas tem muita gente que usa o parênteses de forma indevida. Parênteses na redação só devem ser usados para você dar o significado de uma sigla. Certo? Então, você coloca lá o IBGE, aí entre parênteses pode até escrever Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Mas se não for para a questão de definição de siglas, não use parênteses na sua redação, tá certo? Vou mostrar uma passagem em que, dentro do texto, houve o uso indevido dos parênteses, mas também um parágrafo em que a palavra armas, porque o tema em questão era posse de armas no Brasil, foi usada 3 vezes. Leiam comigo. O exemplo diz: a posse de armas no Brasil, tema muito debatido nas eleições de 2018 para presidente, difere do porte de armas por armas não poderem ser transportadas para locais diferentes de seu ponto fixo. O conteúdo desse período é muito bom e já garante repertório, o que eu chamo de DOC, domínio de outra área de conhecimento. Sobre DOC eu já falei num vídeo. E se você não assistiu, procura saber, porque ninguém obtém nota máxima na redação do Enem sem apresentar repertório, ou seja, sem apresentar vários DOCs. Esse parágrafo tem DOC porque essa pessoa, ela diz que domina a diferença entre porte e posse de armas. Ou seja, é um parágrafo legal do ponto de vista de conteúdo, mas ele é enfraquecido pelo uso indevido dos parênteses para colocar a ideia, tema muito debatido nas eleições de 2018 para presidente, e pela repetição desnecessária da palavra armas, 3 vezes no mesmo período. Então, ele podia ter eliminado esses parênteses simplesmente substituindo por duplo travessão, como tem aí na tela, ou até colocando entre vírgulas. A gente já melhorou um bocado, tirando os parênteses desse período. Agora vamos dar um jeito na repetição da palavra armas. Que tal, em lugar de a posse de armas no Brasil, tema muito debatido nas eleições de 2018 para presidente, difere do porte de armas por armas não poderem, que tal se ficasse assim? A posse de armas no Brasil, tema muito debatido nas eleições de 2018 para presidente, difere do porte por armamentos não poderem ser transportados para locais diferentes de seu ponto fixo. Muito melhor, não é verdade? Ou seja, essas são falhas que você vai ter tempo de corrigir se você tiver cometido no rascunho antes de passar a limpo. Não dá para abrir mão do rascunho, gente. Ele garante que a qualidade do seu texto vai ser garantida, garante que vai ser garantida, mas também eleva a sua nota consideravelmente. É isso, pessoal. Se você gostou, dá um joinha. Se você conhece alguém que vai se beneficiar com o conteúdo deste vídeo, compartilhe. E se tiver dúvida, coloque nos comentários. Quem sabe eu não vou tirar sua dúvida num próximo vídeo. Até lá!